Boa noite a todos e todas. É com muito prazer que a gente dá início a mais um bate-papo, hoje com a professora Juliana Andrade, a quem a gente agradece muito a participação, né? Lembrando que esse é um projeto de extensão do Laboratório de Práticas de Ensino da UFVJM, e sejam todas e todos muito bem-vindos, e vamos dar início, então, a essa live. Então, boa noite, professora Juliana, boa noite, Vitória. Hoje começamos com um pequeno atraso, mas vamos compensar com a fala maravilhosa da professora Ju, né, Juliana Andrade. Juliana, sinta-se acolhida, bem-vinda ao nosso bate-papo. A professora Juliana, ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em História pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente ela pertence, né, ao corpo docente da Federal Rural de Pernambuco, atuando nos cursos de licenciatura em História e Pedagogia e também no Prof. História. Tema de hoje, formação continuada. Então, vamos lá. Bom encontro para a gente. Marcela, se estão me ouvindo, eu agradeço, Lida, né, dizer que para mim é uma alegria participar e uma honra também participar desse projeto de extensão, que é tão bem coordenado pela professora Vitória e pela professora Marcela, dizer que este é um espaço, né, muito importante para a formação continuada. Quando as colegas, né, essas duas queridas professoras entraram em contato comigo, não é, para a gente conversar um pouco sobre o tema, não é, a princípio me veio, não é, uma tempestade de ideias, né, como abordar, qual caminho seguir, para trazer um debate que já é muito consolidado e potente, não é? No campo da pedagogia, no campo da educação. Não é? Então, discutir o que vem a ser a formação continuada de professores e professoras, não é? Já tem um sólido campo. Dizer a vocês que, atualmente, o meu trabalho, não está, meu trabalho de pesquisa não está relacionado diretamente às reflexões acerca da formação continuada dos professores. A minha conversa hoje, o meu diálogo aqui com Marcela, com Vitória e com todos os colegas queridos, né, que eu estou vendo aqui na lista, né, também querendo conversar um pouco, é trazer um pouco da minha experiência aqui na universidade. E essa experiência, ela vai acontecer, né, dentro de um contexto, que é um contexto em que a formação inicial e continuada no Brasil vai se dar uma reconfigurada, assim, literalmente, não é? Embora a LDB já, né, tenha isso muito bem fundamentado, organizado, a partir de meados dos anos 2000, não é? Com o projeto de expansão das universidades públicas, não é? E, sobretudo, com a Rede Nacional de Formação de Professores, não é? O RENAFOR, o conceito de formação continuada, não é? E a ideia, né, ou o formato de oferta da formação continuada vai ser totalmente reconfigurado. Enquanto as minhas queridas companheiras conseguem passar ainda o slide, antes de passar o slide, né, então eu queria situar todos aqui que a minha fala, né, vem desse lugar, de uma professora da universidade pública, assim como as minhas queridas companheiras que estão aqui com esse projeto de extensão e os colegas que estão ouvindo, uma professora que ingressa na universidade através de uma política pública, né, que é o REUNE, e vai, né, sendo formada professora universitária, não é, no interior dessas reformulações do que vem a ser formação continuada e formação inicial. E aí, não é, embora eu tenha essa experiência
dentro do RENAFOR, do PAFOR, depois do PIBID e do Residência Pedagógica, que eu estou considerando programas que também possibilitam, né, a gente pensar essa formação continuada. Eu sou filha de professora e me vinha muito na cabeça, assim, toda vez que eu estava montando a apresentação, vinha na memória, né, a imagem da minha mãe, as narrativas da minha mãe, enquanto professora, no interior de Alagoas, não é? Falando uma expressão que foi me marcou bastante, né? Que ela ia para a capital ou para uma cidade vizinha, uma cidade maior, atrás da capacitação. Ela usava essa expressão. Né? E ao me formar na licenciatura, no mestrado, no doutorado, e me tornar professora na universidade, eu acompanhei de perto a mudança, né, dessa narrativa e desse significado que a formação continuada vai ganhar, né, na vida das professoras e dos professores. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. Né, um pouco dessa história, que como é que a formação continuada ela vai sendo apropriada e ressignificada pelo conjunto de professores. O desafio hoje ainda é um pouquinho maior, né? Além dessa reconfiguração da história, que vai passar o conceito de formação continuada, ele agora também vai ser redesenhado, redefinido, né, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. Eu conversava aqui, né, nos bastidores com Vitória e com Marcela, né, que eu estava buscando uma imagem que pudesse representar, né, a potencialidade de espaços como esse, né? As lives, embora a gente tenha vivido, né, um momento assim de turbilhão, não é? Todo momento era discutido, é levado na brincadeira o momento das lives, mas esses espaços, né, que tem se chamado de lives, ou projeto de extensão, ou projetos das entidades, da AMPU, das associações de professores, eles têm sido, sim, um espaço dessa formação continuada. A diferença, gente, é que, assim como os espaços presenciais, não é? E a gente vai discutir um pouco isso na fala, o espaço da live, ele pode ser um espaço, né, do que a gente entende de uma formação continuada voltada para o compartilhamento de ideias, não é? Esse compartilhar e acreditar que o saber, ele se dá, né, nessa troca de experiência, nesse diálogo, né, e há uma formação continuada mais prescritiva, mais instrumental, que é um pouco do que viveu, né, os professores e as professoras, década de 70, 80, anos 90, onde, né, se pensava a formação inicial e continuada nos espaços como sendo um lugar onde a pessoa ia pegar o saber. A gente não tinha lugar para compartilhamento. Então, as lives, elas podem ter essa característica, né, que eu penso que esse projeto, né, que é bem coordenado por Marcela e por Vitória, né, tem essa configuração. Então, hoje a gente vai discutir um pouco dessa história, né, da reformulação do termo formação continuada e como essa formação também vai passar por uma terceira, quarta reconfiguração. E aí, gente, para pensar a formação continuada, essa história da formação, eu trouxe algumas provocações, né? Vitória, você pode me ajudar, por favor? Né? Então, pensar a formação continuada, né, num contexto ou num cenário em que, né, o isolamento social se põe por conta da pandemia.
eu escolhi uma imagem que foi do Jornal que é do Jornal do Comércio, de 14, vou pegar aqui minha colinha, de 14 de maio de 2020, onde, não é, o Jornal do Comércio traz, não é, uma fotografia de como era que estava a cidade vivendo, não é, no momento em que a pandemia do Covid-19 se colocava como um elemento, um evento, não é, que reconfigurou as relações sociais no mundo inteiro. Então, o cenário em que a gente vai discutir a formação continuada das professoras e dos professores é nesse contexto. E aí, se puder passar, Vitória, diante desse cenário, né, a gente vivencia, né, no noticiário, ou recebe notícias, não é, do número enorme, não é, de mortes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, não é? E o quanto, não é, a ausência de cuidado, não é, o não cumprimento do isolamento social, ele pode ocasionar, né, um problema no sistema público de saúde, pode potencializar ainda mais o número de mortes. Então, nós vivenciamos esse tempo, né, um tempo da pandemia, um momento muito triste, né, um momento de que o luto ele não vai ser vivenciado como, né, nós, sujeitos históricos, estamos acostumados a cuidar, né, desse ritual. Então, as notícias que chegam nos jornais são notícias em que há um crescente número de pessoas contaminadas, de pessoas que estão passando, né, por grandes dificuldades econômicas e sociais, né? E nós também vamos ter notícias que isso, né, que todo esse contexto, que todo esse cenário, Vitória, se puder passar, por favor, não é, afeta diretamente nós, professoras e professores, desculpa, que atuamos, não é, seja na educação básica ou, não é, no universo das universidades e faculdades, no ensino superior. Então, eu fiz um print, não é, de uma matéria que saiu também em maio, não é, foi uma pesquisa que a revista Nova Escola, não é, realiza com 8.121 professores, não é, para tentar fazer um panorama de como é que está a situação desses sujeitos históricos, não é, no contexto da pandemia. E aí a pesquisa vai dividir o levantamento em 4 eixos, não é, e um dos eixos que ela vai, não é, fazer o levantamento é sobre como está o estado de saúde, a situação, né, o estado de saúde desses professores, psicológico ou biológico, né, e como nós estamos lidando com, não é, a possibilidade do retorno das aulas numa dimensão remota, porque a pesquisa ela vai ser realizada, né, no momento em que tem esse ato, não é, que muitas escolas vão ter, porque nós sabemos que existem instituições que não houve esse grande ato, né, automaticamente já implementou o ensino remoto de emergência, né, e essa preocupação com o adoecimento, né, ou com a precarização das condições do professor atuando, né, em contexto da pandemia, isso não foi problematizado inicialmente. Então, esse cenário de isolamento, de distanciamento, né, e como os professores iam lidar com isso, acabou levando ao debate, né, do professor tentar
construir possibilidades para mediar a formação das crianças e dos adolescentes no contexto de pandemia. Poucos são as matérias, né, e depois isso vai se tomando forma e corpo, são as matérias que vão pensar nesse sujeito como um sujeito que precisa de cuidado, né, como um profissional que precisa de cuidado. E aí, pode passar, Vitória, aí, por favor. E aí, né, a gente encontra na rede, né, eu encontrei essa charge que eu acho que representa muito bem, né, uma cena que representa muito bem o cotidiano de todos nós, professores e professoras, durante a pandemia. Eu não sei se todo mundo conhece, né, mas é uma charge que conta uma história, né, que acontece bastante aqui em casa, que é o seguinte: oi, pessoal, tudo bem? Isso é, né, o personagem, como se fosse do Twitter, conversando com os seus seguidores, alunos, enfim. Diz assim: oi, pessoal, tudo bem? Aí a matéria, na aula de história, hoje nós vamos... Aí chega o filho do Twitter. Mãe, onde a senhora guardou o todinho? No armário da cozinha, na parte de baixo. Obrigado, mãe. Aí alguém pergunta do outro lado da tela, né? Foi seu filho que invadiu a aula, professora? Aí a professora, né, responde: não, foi a escola que invadiu a minha casa. Então, esse debate, né, de como o ensino remoto de emergência se estrutura no universo da casa, no cotidiano do professor, não é? Ele tem vários desdobramentos. Entre eles é a formação que esse professor, ou o acompanhamento que esse professor vai ter, não é? Para atender, oferecer na melhor maneira a mediação, não é? Porque esse contexto é um contexto novo para muitos, não é? Inclusive na pesquisa da Nova Escola, tem vários relatos de professores e professoras dizendo que quando foi contactado pela escola, né, acionado pela escola para dizer que precisava voltar, retomar, né, e dizer que né, a professora diz, né, que quando ela foi gravar os vídeos, né, era uma coisa muito difícil, né, e que no começo ela chorou bastante pelo estranhamento, pelo desconforto, por não ter tido o suporte suficiente para atuar, não é, no campo digital aqui, não é? Eu lembro também que eu passei uma experiência recentemente com a professora Flávia Caymmi, com a turma dela do mestrado e do doutorado, que né, na turma do mestrado, que toda vez que eu ia falar, como eu não conseguia visualizar as pessoas, os comentários, não é? Logo no iniciozinho da pandemia, eu ficava toda hora, todo instante, dizendo assim: vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo ninguém, é muito difícil. Então, esse desconforto, não é, gerado pelo isolamento social e por conta, não é, da pressão que nós, professores, vamos ter no contexto da pandemia, não é? Precisa também ser visto como um espaço formativo e não punitivo, ou para julgar que o professor não sabe, não tem, como é que no Brasil não se ofereceu uma formação para trabalhar com tecnologias, não é? Eu penso que esse problema precisa ser, não é, muito bem analisado para a gente não incorrer nos mesmos problemas da década de 90, que coloca toda a culpa, né, do não aprender nas costas do professor. Então, hoje, pensar, não é, esse sujeito
no qual, né, eu me incluo, a professora e o professor, não é? Atuando em contextos de pandemia, é pensar que essa formação continuada para atuar, não é, nesse contexto, ela vai se dar de uma forma imediata também, não é? E de uma forma que precisa ter mais cuidado. Então, eu vou pedir para a Marcela ou para a Vitória, né, colocar continuidade. Então, assim, pensar nessas professoras e nos professores é pensar nos seus projetos de formação. Então, imediatamente, não é, quando isso acontece, que a pandemia se instala e a gente, não é, tem que se organizar para mediar essa situação, automaticamente eu lembro que o lugar da formação continuada precisa ser problematizada para a gente pensar o que é essa modalidade, né? Quais são as funções que ela cumpre, né? E aí eu trago uma reflexão, né, de umas colegas do campo da educação que vão se apropriar, né, do debate sobre a flutuação terminológica, que a expressão formação continuada ela vai ganhar ao longo, né, da nossa história. Então, a formação continuada ela vai ser vista e vai ter uma série de expressão. Pode passar, Vitória, por favor. Né? Então, a expressão formação continuada ela vai ter uma série de terminologias, né, que ora vão ser utilizadas como sinônimos e ora, né, vão ser utilizados para fazer a distinção ou a classificação, né, diferente das ações. Então, a formação continuada, ora ela vai se chamar educação continuada, capacitação, formação continuada, né? E o que a literatura traz, né, no debate sobre a formação continuada é que essas diferentes terminologias, elas representam as disputas, né, por projetos que tem um desdobramento muito grande na forma, não é? Como a gente pensa a profissionalização desse profissional e como a gente organiza, não é, essa formação. Então, aqui, né, chamar a atenção dos colegas para esses distintos usos e termos para a mesma função. E aí, né, eu me apropriei do texto da Castro, 2015, que saiu na revista Educação e Sociedade, para chamar a atenção, né, que a própria LDB, né, aí, fruto desse debate dos movimentos dos trabalhadores de educação na década de 80, já traz uma definição, né, ou uma terminologia a ser empregada, né, no próprio artigo 61 e 62. Então, ao anunciar, né, a mudança do que devia ser a formação inicial, ou seja, atuar na educação básica, se faz necessário ter a licenciatura, não é? Agora plena e não mais curta, como previa, não é? A legislação de 71, a própria LDB, no artigo, pode passar, a própria LDB, por favor, Vitória, a própria LDB, no artigo 62 e 63, já traz uma boa definição do que vem a ser a formação continuada, né? E o que é que a LDB nos diz, né? Como é que vai se configurar essa formação continuada? Ela vai entender, né, que a formação continuada não é uma etapa descolada dessa formação inicial, não é? Ela pode ser entendida como uma formação contínua e que pode e deve se configurar, não é, como um momento de formação que deve acontecer nos seus espaços de trabalho, né, no local de trabalho ou em instituições que dialogam com esse espaço no qual
o licenciado, né, acabou, né, de se formar e agora está como um profissional da rede. Então, esses artigos, eles vão fazer uma escolha semântica, né, e vão chamar a formação continuada para o professor, não de capacitação, não de educação continuada, mas como essa formação que permite que o sujeito, né, ele continue uma reflexão e adensando, né, essa formação continuada. Pode passar. Aqui é só... Sim, aí o que é que a LDB chama a atenção? Ela vai dizer, né, que em 6 artigos a LDB, né, tem algumas formulações ou terminologias, não é? Que é chamada de capacitação e serviço, formação continuada e capacitação, formação continuada, educação profissional, educação continuada e aperfeiçoamento profissional continuado, né? E isso daí, todos esses termos que a LDB faz uso, né, ao longo do título voltado aos profissionais de educação, representa, na verdade, um movimento de entender, né, essa formação que todos os profissionais de educação, né, sobretudo os professores, né, precisa estar em constante contato, em constante movimento. E aí, para finalizar essa reflexão sobre o que é a formação continuada e trazer para o debate por que a gente está defendendo, né, eu estou defendendo, e fiquei incomodada com as representações que se tem sobre as lives, né, talvez a palavra-chave, live, tenha ficado vinculada apenas às questões do entretenimento e não como espaço, né, formativo, mas é mais uma coisa para a gente discutir. Um debate da Bernadette Gatti, né, sobre a ausência de clareza sobre o que vem a ser formação continuada, né, mas, ao mesmo tempo que ela sinaliza que há uma ausência de clareza, né, do conceito da formação continuada, ela problematiza, né, que a formação continuada ela se dá, né, a partir de cursos realizados após a graduação e que compõe, né, esses cursos, essas formações, um conjunto de atividades que possibilitam, né, o desenvolvimento profissional e a reflexão dessas ações pedagógicas. E aí ela vai elencar uma série de atividades, né, como congressos, seminários, não é, a pós-graduação, todos os espaços onde, não é, essa formação ou essa reflexão da ação aconteça. Como eu disse para vocês, o que é que a gente precisa, né? Eu sei que meu tempo aqui também já está, né, no limite, né, Marcela? O que é que a gente precisa pensar e refletir, não é? São como esses termos vão ser apropriados e vão ser usados para legitimar determinados formatos de formação, né? No Brasil, a gente, como eu disse para vocês, tem quase 3 décadas, né, pensando a forma continuada, né, como sinônimo de capacitação, ou seja, como um espaço instrucional onde os professores, né, chegam no espaço ou vão assistir, né, determinadas atividades para se preencher, né? E a partir de um movimento que vai ocorrer, né, no início dos anos 2000 no Brasil, e eu penso que em toda a América Latina, e aí a Argentina tem boas experiências com os ateneus, né? Aqui a gente vai criar uma rede de formação de professores muito potentes, né, que vai mudar essa ideia. E aí a formação continuada vai ser um espaço de compartilhamento. Tanto não é, que a formação continuada ela vai se deslocar desse espaço
prescritivo, né? E vai para um espaço reflexivo, que a gente vai ter não só a Rede Nacional de Formação de Professores, o RENAFOR, né? Como também a rede do Prof. História. O Prof. História, ele vai, nessa rede, os mestrados em rede, né? E os outros mestrados para letras, filosofia, física, matemática, vão representar, ou vão sintetizar, né, essa lógica e essa ideia de que o espaço da formação continuada é um espaço de troca de experiência e de reflexão dessa ação, né? É investigar essa prática desse professor intelectual que está atuando e lidando com determinados desafios no seu cotidiano. Então, hoje, né, embora se persista na cabeça de alguns colegas, né, de que a formação continuada serve para preencher o espaço do que não se viu na graduação, eu penso que o campo, né, do ensino de história, o campo da educação, tem considerado, né, a formação continuada como esse espaço complementar, um espaço complementar no sentido de compartilhamento, de troca dessas vivências que vão sendo acumuladas ao longo, né, da sua trajetória profissional. É um espaço de adensamento, de reflexão. E aí, com a pandemia, né, isso vai ganhar um novo formato. Agora, todos os trabalhos vão ter que ser, né, através do teletrabalho. E aí, a live e as reuniões remotas, elas vão ganhar, né, um espaço muito importante no nosso cotidiano, né? E o que me chamou mais atenção é que esse espaço pedagógico, né, esse espaço de reflexão tem sido banalizado, né, em memes, em charges, em conversas de corredor, né? Eu lembro que a gente tem um projeto, né, que vai encerrar agora, encerrar temporariamente na UNPU Pernambuco, que ao propor, assim como a professora Vitória e a professora Marcela, a gente pensou toda uma pedagogia, que foi em cima da pedagogia da pergunta. Por quê? Todos os professores que são convidados, todos os convidados vão tentar responder, né, questões a partir de suas reflexões teóricas metodológicas. Então, esse espaço, como esse agora, né, é um espaço de troca de experiência, de reflexão, de síntese, né, e que não serve só para o entretenimento. Tem a parte de entretenimento, tem os shows, né, os espetáculos, né, eu sei que com o mundo digital, né, se intensificou a quantidade de atividades que a gente pode ter acesso, né, é também um debate que é trazido por todos os colegas e colegas que eu convivo, né, o número de trabalhos que são, né, acessados aqui facilmente, que não era, por exemplo, né, as atividades que eram realizadas, as palestras, os eventos que eram realizados aqui em Recife, na UFRPE, né, ficava circunscrito ao universo, né, da academia, dos meus alunos, dos meus colegas do curso de História. Hoje, por exemplo, a universidade na qual Marcela e Vitória estão vinculados, né? Ao fazer essa atividade, esse bate-papo comigo, todo mundo vai ter que ter acesso. Então, que a gente se volte, né, a pensar essa formação continuada, né, como um espaço de acolhimento, um espaço de afeto e um espaço de reflexão, né, do que é necessário, né, quais são os instrumentos ou quais são as táticas, como dissertou, né, para enfrentar, né, esse processo de precarização, esse processo de adoecimento, na qual tem vivido muitos professores. Então, eu vou deixar aqui para falar, para discutir ou conversar mais com os meus colegas, né, e dizer que estou bastante feliz, espero, né, ter provocado e mobilizado algumas questões. Obrigada, querida Vitória, querida Marcela, pela oportunidade. Obrigada a você, Juliana, uma fala que levanta vários pontos aí para o debate, para a discussão. E já dialogando aqui com o nosso público, eu queria trazer um comentário do Aguinaldo Fabrício, que pontuou
que é essencial a formação continuada, muitos processos de transformação estão acontecendo, né, nesse momento que a gente está vivendo, e nós, professores, estamos nos aperfeiçoando com novos objetos educacionais, conceitos e etc. Então, é mais um comentário. E aí eu já emendo, Juliana, com a pergunta da Suzana, a professora Suzana Salgado, falando do desconforto para ela, que eu acho que é partilhado, né, professora Suzana, acho que é algo partilhado, que também é da natureza do encontro humano, né, de estar junto. Então, é bem o que você estava falando agora no final, esse olho no olho, e que ela sempre gostou disso na docência, dar aula para o computador, embora necessário, é bem sem graça. Isso. Então, eu queria, se você puder, comentar um pouco em relação a isso. Eu penso que os dois colegas, né, Marcela, trouxeram questões, assim, muito, muito pertinentes. A primeira é como eu estava falando para os colegas, né? Eu penso que a gente está vivendo transformações muito significativas, né? E a gente precisa ter o cuidado para não cair na armadilha de que pensar o ensino remoto é apenas, né, ter o domínio de algumas plataformas, que é isso que acabou sendo encaminhado, né, como se a minha formação continuada, né, Juliana, tá bom, ela não domina o StreamYard, não domina o pacote do G Suite, então vamos fazer um convênio com uma empresa tal, para eu não ser processada, né, não vou falar o nome da empresa, mas vamos fazer o contato com a empresa tal para formar, eles não usam essa expressão, mas para levar a instrução de como utilizar. Certo, tudo bem. E isso precisa ser feito, não é, em uma das etapas do que é pensar a formação. E aí, não é, vem o que Suzana está colocando, que a professora Suzana levantou. Com esse formato, eu não tenho olho no olho, mas eu preciso, por exemplo, dar todo o suporte, não é, que a formação continuada daria, por exemplo, nos sábados, nas atividades que acontecia durante sábado, à noite, também se tinha uma crítica muito grande, Suzana, né, que a formação continuada acontecia em horários e dias que também não eram tão apropriados para o professor, embora fosse muito, né, do contato, do afeto, né, essa formação continuada, ela acabava também tirando do eixo esse professor. Então, eu penso, não é, que esse momento precisa dessa parte instrumental, né, e que não pode ficar só nisso, mas precisa se voltar, né, para a reflexão sobre essas práticas que estão acontecendo no cotidiano. Tem uma roda de escuta, a gente está sabendo, né, o quanto essa angústia e essa pressão pelo retorno tem causado nos professores, não é? Semana passada, o Pernambuco fez uma roda de conversa com adolescentes das escolas públicas aqui de Pernambuco, um momento como esse, convidou 3 adolescentes, e vocês, né, quem quiser, pode vê-la, e o que mais foi dito pelos adolescentes é o seguinte: olha, vão retomar as aulas presenciais, não é? Se pactuou que havia retomada de aulas, não é, remotas, sem nos ouvir. Não ouviram nem as crianças nem os adolescentes. Né? Do mesmo modo que não se ouviu também os professores. Né? Não se teve esse tempo que a formação continuada, né, e que a Suzana é do afeto, mas é também da maturação, é da reflexão. Então, eu penso que esses desafios, né, a professora Alexia também tinha pontuado, eu penso que esse espaço precisa ser um espaço de resistência, a gente precisa se apropriar, não é, sistematizar, não é, conceituar no momento em que a gente está de emergência. É uma ponte, os instrumentos são pontes para o encontro, para a reflexão. Ele não pode, não é, ser um instrumento que nos angustia e que nos tortura. Né? Então, os alunos estão dizendo, olha, não estão aprendendo nada.
né? Tá lá gravado, eu não estou aprendendo nada, eu não estou prestando atenção, eu não tenho cabeça, né? E aí, no momento em que a gente precisa acolher, refletir, como é que isso está sendo processado, né? A gente acaba dizendo que o professor é que não sabe usar. Só que o problema não é esse, né? É bem mais profundo. Então, que aqui seja um espaço de reflexão e de interação. E de aprendizado também, né, Juliana, como você falou, porque eu lembro, assim, trabalhando com as escolas, na escola e com a formação de professores, de experiências que eu já vivenciei. Às vezes eu acho que os alunos não estão prestando atenção, eles realmente não ativam a câmera nem o áudio, mas se eu lanço uma pergunta no chat, rapidamente eu tenho uma interação ali, eles pesquisam alguma coisa, dão um retorno rápido, e também trabalhando com professores, assim, até chega a ser engraçado às vezes, né? Vocês estão me ouvindo? Será que a minha conexão caiu? E eles estão ali, assim, e por vários motivos também podem querer não interagir, porque se dá o luxo de ficar um tempo, né, estudando, está cuidando do filho, da filha, está tendo que fazer trabalhos dentro da casa. Então, medir isso, realmente saber o alcance disso é muito complicado. Acho que é um processo, né? A gente tem falado isso aqui, que está todo mundo aprendendo a lidar. E aí, emendando, outra pergunta, professora, do Ritson Araújo: qual é o lugar da autoformação e da andragogia nesse processo de formação desse processo de formação de professores? Marcelo, eu também estou vendo, eu acho que são complementares. Tem uma pergunta também da Cristina Pina, não é? Que a formação continuada ela não é entendida como parte da carreira docente, não é? E aí eu vou dizer, vejam só, a formação continuada, e eu acho que Cristina Pina, quem trabalhou assim como eu em muitos programas de formação continuada, né, sabe muito bem disso. E aí, respondendo ao Ritson primeiro. Ritson, né, a autoformação, eu penso, né, que é um movimento que vai acontecer, né, no nosso crescimento enquanto sujeito. Então, as leituras, né, esse movimento de sistematização, de escrita, né, de compartilhamento, que ele se dá, né, na leitura, para ensinar, para aprender. Então, acho tanto Jacques Rancière traz essa reflexão, né, no Mestre Ignorante, quanto o próprio Paulo Freire, numa frase icônica, né? Ao ensinar, eu aprendo. Né? Então, eu comentava com as meninas, né, a organizar, procurar achar que roteiro de fala eu vou seguir, não é? Como é que eu vou construir a minha narrativa? Eu tenho, né, a minha própria formação. Então, o ato pedagógico do sujeito, ou de si mesmo, né, dessa formação, ele vai acontecer à medida em que eu sou convocada na minha ação docente, não é? A oferecer o que eu sei, o que eu aprendi, a mediar, né, ao estabelecer diálogo. Então, quando eu estabeleço diálogo, não é, eu tenho essa formação, essa autoformação, penso eu, né, que ela precisa ser estendida, né, e aí eu concordo com Cristina Pina, né, Cris, um beijo grande, né, que é o seguinte: ainda hoje, né, na maior parte dos municípios brasileiros, né, que são muitos, e são muitos programas, os professores não são liberados, né, para participar, né, de cursos de formações ou dessa formação continuada em nível de pós-graduação agora dos programas profissionais, dos mestrados e doutorados. E qual é a implicação que isso vai ter na vida formativa desses profissionais? Não é? A Pina diz assim: a formação continuada é um direito, está lá estabelecido na LDB, e não é cumprido. É como se fosse, não é,
um elemento a mais, assim, supérfluo na formação. Quando nós sabemos, e aí a gente viu um pouco, né, o quanto é necessário esse espaço permanente na vida profissional de qualquer professor, de qualquer outro profissional, não é? Então, estar no mestrado, estar no doutorado, fazer essas reflexões que são necessárias à ação docente é um direito, né? Pina, eu vejo com muita tristeza, né? Não ser entendido como um direito, né? Deixa os nossos alunos do Prof. História, do próprio mestrado e doutorado acadêmico, angustiados, né? Porque o tempo de leitura, o tempo de reflexão, né? E o tempo de escrita merece um tempo. E que não é feito de forma atabalhoada, né? Então, estudar, eu digo sempre, tem uma frase, que estudar é um direito, né? E é um direito garantido na LDB. Então, que a gente, né? E aí os trabalhadores e todos os movimentos ligados, né? Sindicatos, associações ligados à educação têm tensionado, não é? As secretarias estaduais para que isso, né, não se torne um direito ao revés, não é? Então, quem está me ouvindo agora, né, ou tem orientando, ou é um colega da educação básica que está vinculado a algum programa, sabe da dificuldade, né, de ter suas licenças para estudo. Então, a formação continuada, seja em nível de cursos, né, de espaços de reflexão, grupos de pesquisas, né, ou no mestrado e doutorado, ele precisa ser visto como um direito, né? E aí, ele é, sim, inerente, precisa, é um direito e precisa fazer parte desse cotidiano. Obrigada, Juliana. Temos mais uma pergunta aqui do professor Marcos Bonfim. Se você vê o potencial para a formação... o potencial para a formação continuada contribuir para uma relação entre universidade e escola em perspectiva mais horizontalizada. Então, vejo sim, Marcos, não é um beijo grande, vejo com certeza. Eu penso que quem está tentando fazer esse exercício, não é? Que não é um exercício fácil também, porque a universidade, não é, também sempre foi vista como sempre foi tida e vista como um espaço único de produção do conhecimento, são os programas de iniciação à docência, né? Eu também participei por muito tempo, né? 7 anos participando aqui do PIBID e UFRPE na condição de assessoria pedagógica que a coordenação institucional tinha, que era a professora Lúcia Falcão, e a gente lidava com esse conflito, né? No momento em que o professor da educação básica se via no papel, não é, de professor orientador dessas práticas, então que função era essa de ser o supervisor, não é? Que era também uma relação diferente que vai acontecer no estado supervisionado, não é? E de como a escola também vai se relacionar com a universidade, que agora, né, o programa PIBID tem uma coisa interessantíssima, ela diz assim, olha, para ser vinculado ao programa, a universidade e a escola tem que pensar a formação como co-formação. Essa expressão, né, ela vai fazer parte, por exemplo, do meu vocabulário, quando eu penso nessa coisa da horizontalização, porque foi o maior desafio que a gente encontrou, né? Era pensar a formação, né, de uma maneira que é responsável da escola que nos recebe e da universidade. E ela precisava ser partilhada, né, por esses dois sujeitos. E aí, né, sempre eu via, ou se via, né, um debate, né? Olha, vai ser mais horizontalizado quando a universidade levar esse debate, né, quando esse debate acontecer na escola. Não é? Quando os professores, que são os coordenadores do PIBID e do Residência Pedagógica, forem para a escola. Eu falei, olha, não é só um deslocamento dos sujeitos para outro espaço, mas é um deslocamento da ideia,
né, de pensar a corresponsabilidade no formar. Então, se vai planejar e se vai pensar, né, os elementos que compõem a formação, que o professor que está lá na ponta, que é o nosso parceiro e que está também refletindo como formar, não é, que conteúdos oferecer, né, ele precisa pautar. E eles pautavam todo momento, né, que para o universo dos nossos alunos, né, e dos nossos professores, muitas vezes as dificuldades estavam, né, no problema do como ensinar, né, pasme, mas nesse convívio horizontalizado da co-formação, como o PIBID, né, o antigo PIBID propõe, não é? O problema não é o como ensinar, mas o que ensinar, não é? E como o que ensinar ele vai, não é, ter uma repercussão na escola, na comunidade e na vida das crianças e dos adolescentes. Então, eu acredito que o PIBID tem um bom exemplo, reuniões conjuntas, compartilhamentos de saberes, não é? A pauta, por exemplo, do como ensinar e do que ensinar, a partir dessa reflexão, não é? Que o professor oferece na sua agenda, não é? E ouvir, não é? Que o espaço, para se tornar horizontalizado, precisa desse espaço de escuta, não é? De compartilhamento de saberes. Obrigada, Juliana. Para a gente ir caminhando quase para o nosso encerramento, eu trouxe mais uma pergunta do Aguinaldo, professor Aguinaldo Fabrício. Se essa formação continuada por lives continuará no pós-pandemia pelas instituições de educação superior, como está hoje. Isso, né, a professora Vitória, eu e a Vitória, a gente tem refletido sobre isso, né, o que vai ser nesse pós-pandemia, em relação ao formato, em relação a tempo também, né, na dinâmica de trabalho presencial de cada uma, é algo que estamos em processo de amadurecimento, né? O projeto vai continuar, mas a gente ainda não sabe como e também, enfim, acho que também é viver um dia de cada vez, mas acho que você poderia falar, professora, da sua experiência à frente das lives pela Ampul Pernambuco, e eu iria emendar também, pedir se você puder comentar sobre o dossiê de ensino de história que você saiu hoje, não foi? Se eu não estou enganada, na revista Rio, que você organizou junto com a professora Cristina Lírio, que eu acho que é uma ótima dica também de leitura aí para os ouvintes. Então, Marcela, eu penso assim, igual você, nas lives da Ampul, né, como é um projeto, como eu comentei aqui com vocês, colegas, como é um projeto, não é, que tem esse viés pedagógico, não tem a perspectiva de entretenimento, não é, todo o controle do tempo, do que falar, não o controle no sentido de, não diz isso, mas toda a organização da fala, do material, não é, das interlocuções, tem sim uma problematização, não é, tanto da Vitória quanto lá. A gente organizou a partir como eu falei inicialmente, a partir da pedagogia da pergunta. O que vai mudar, né, do pós-pandemia, do pós-distanciamento, e aí eu já conversei com os colegas, né, eu penso que a intensidade, Marcela e Vitória, de como isso vai ocorrer. Né? Eu concordo plenamente com Marcela. Eu penso que a gente não vai ter condições, por exemplo, de toda semana, né, 2 dias na semana, oferecer, né, esse momento de debate ou né, de compartilhamento de saberes com os colegas. Vai ser mais difícil porque volta às aulas, o compartilhamento de saberes vai acontecer agora com um público mais restrito. Mas eu penso que tanto a Vitória quanto a Ampul Pernambuco, não é, tem sim interesse de continuar. Eu acho que vai, né, ter um deslocamento. Eu penso, colega, que vai acontecer o seguinte: esse espaço, como espaço pedagógico, a gente não vai mais perder. Não é? O que a gente precisa é ter cuidado, é qualificar, é não banalizar, sabe? Por quê? Porque, veja, quantas pessoas eu não estou tendo a oportunidade de conversar, né, aqui,
a oportunidade que Vitória e Marcela me deram, né? Eu confesso que no início fiquei meio com medo, com receio, eu não sei muito, não sou, né? Mas eu tive a oportunidade de ler, de estudar, de procurar, né? De sistematizar. Então, eu penso que esse espaço precisa ser melhor apropriado, não, ele já está sendo apropriado, ele precisa ser, né, reforçado como um espaço pedagógico e não banalizado. Né? Isso é o que me vem assim para o pós-pandemia, né? Dizer assim, olha, é uma perspectiva, não é? Outra coisa também que a gente precisa refletir, isso aqui não está disputando com o youtuber, isso aqui não é disputa de espaço com o youtuber, né? Eu acho que também a gente precisa trazer isso para o debate, não é? Para qualificar esse lugar, não como um lugar que quer ganhar um espaço e disputar com eles, né? Mas como um espaço que, no momento de emergência, a gente abriu uma janela de diálogo, né? A gente abriu uma janela de bate-papo. Foi assim que a gente pensou na Ampul Pernambuco, né? E eu penso que tanto a Marcela quanto a Vitória também pensam nesse projeto de extensão. É uma janela para a gente conversar e para a gente se ouvir também, né? O dossiê que a gente publicou hoje, né, conta com colegas de todo o Brasil, né, o Marcos, que estava aqui falando sobre uma reflexão, traz uma reflexão no artigo, né, sobre a avaliação da aprendizagem, o querido professor Newton, que também deve estar aqui, né, professor Newton Miller, traz uma reflexão sobre a imaginação histórica e o poder que ela tem na sala de aula para mobilizar, né, o diálogo a partir de referenciais teóricos, né, também muito bacanas. A professora Carmen Gil também traz um texto, né, sobre as produções do Prof. História, a professora Margarida Dias, o professor Itamar, não é? Eu vou esquecer de algumas pessoas, não vou falar de todo mundo, mas é um dossiê, não é, que quando foi construído, ele foi construído para a gente refletir, não é, quem é e o que produz os professores pesquisadores de ensino de história. Essa expressão é interessante, não é? Ela é utilizada muito pontualmente no campo do ensino de história e em história, né? Isso a gente discute lá num textinho da apresentação. Eu e a professora Cris, né, Lírio, um beijo grande se ela estiver nos ouvindo. E aí a gente traz uma reflexão, né, que essa terminologia do professor pesquisador, do professor intelectual, ela é muito utilizada no campo da educação. Em história e ensino de história, não é. Mas a gente lança a mão, o campo do ensino de história e o campo do ensino de história, de um termo, né, que é o historiador, a historiadora, que deixa de fora os trabalhos de pesquisas que são realizados pelos professores de educação básica, porque se vinculou chamar, né, de o historiador e a historiadora aqueles que produzem pesquisa no campo, né, da historiografia. E aí, aos professores da educação básica que estão vinculados aos programas de pós-graduação como alunos, chamam professores de história, né? E essa categorização de professores de história não dá conta, não é, da potência, não é, desse trabalho intelectual e cultural que ele, não é, desenvolve. Então, eu estou dando um spoiler bem grande aqui do texto, mas eu convido todo mundo a ler o texto, né, que a gente historiciza o uso do termo no campo, não é, e sem esse maniqueísmo, quem é historiador, quem não é historiador, né? Eu só estou dizendo como é que os usos dos termos eles são apropriados, né? E como a gente chama a comunidade toda para ver a potência intelectual, né? Que esse professor que pesquisa a sua própria prática, que tem uma própria metodologia, também produz, né? um conteúdo historiográfico. Agora, o conteúdo historiográfico é para a sala de aula. Então, é um texto bem bacana, né, que tem esse título, Quem são e o que produz os professores pesquisadores. Então, convido todo mundo, na revista Clio, da Universidade Federal de Pernambuco, né, uma revista também muito bem qualificada. Convido todo mundo a prestigiar esse dossiê.
Então, Juliana, muito obrigada. Agradeço a você pela disponibilidade. Sei que a agenda é puxada, que a dinâmica de trabalho está muito intensa, mas é isso. Agradeço. Convido depois que você passe os olhos, dê uma olhada no chat, fica gravado os recados para você. Aqui. Bastante gente aqui falando com você. E passo, então, a palavra para a professora Bom, boa noite Vitória. a todos e todas, né? O tempo sempre passa rápido aqui, né? Eu queria novamente agradecer a professora Juliana, né? E pelo trabalho incrível que ela vem fazendo também nessa área. E boa noite a todos e todas. E queria também agradecer, né, a todos que estão aí presentes e acompanhando. Boa noite, então, a todos e todas, e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada por essa oportunidade. Né? Vou deixar um monte de abraço a Márcia, o Edilson, a Maria, todo mundo aí, o Arnaldo, são muitos. Um beijo bem grande de todo mundo. Muito obrigada, Vitória e Marcela, por ter me dado essa oportunidade, né, de aprender, de fazer uma autoformação. Né, e revisitar também as memórias de infância, de lembrar que esse nome, né, que a minha mãe dizia, eu vou lá na cidade X para capacitação, porque eu preciso aprender a dar aula, né, e ver que a nossa geração não pensa mais, né, no só ir buscar, mas sim no compartilhar. Então, estou muito feliz que a live, que esse espaço, seja um espaço, sim, de formação e de compartilhamento de saberes.